Meus irmãos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. A gente vai dar continuidade com o nosso ensinamento sobre o Jesus Cristo, o mistério principal dos mistérios do reino dos céus. Vamos abrir nossa Bíblia no Mateus capítulo 13, versículo 10 a 11. É o versículo de base que a gente pega para poder fazer esse ensinamento. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhe é dado. Aleluia! Jesus falou aqui: no reino do céu tem muitos mistérios. Muitos mistérios. Aleluia! E lembrar que a gente falou a palavra mistério em grego da musterion. Aleluia! Musterion. Musterion da segredo. Segredo. Coisa escondida. Coisa coberta. Aleluia! No reino do céu tem muitos mistérios. Aleluia! Um mistério principal desses mistérios é Jesus Cristo. E hoje a gente vai estudar sobre Jesus Cristo, o mistério do poder da ressurreição do Jesus Cristo. Aleluia! Porque a gente fala que o poder da ressurreição é um mistério. Vamos conferir na Bíblia alguns povos que não acreditavam na ressurreição. E vamos ver no Atos capítulo 17, versículo 15, 18. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam Jesus e a ressurreição. Versículo 31, 32. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, um escarnecia e outro diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Aleluia! Paulo estava pregando o evangelho. Paulo foi lá nessa cidade que chama Atenas. Quando Paulo chega lá, Paulo começa a pregar sobre a ressurreição do Jesus Cristo. E a Bíblia falou que esse povo é uma cidade da Grécia, né? Esse povo não acreditava na ressurreição. Aleluia! A ressurreição era um segredo para esse povo. Era uma coisa que estava escondida, coberta para esse povo. É um mistério. Aleluia! Vamos ver uma outra passagem no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns de entre vós que não há ressurreição de mortos? Aleluia! Lembrar que o Corinto é uma cidade também da Grécia. Os gregos não acreditavam na ressurreição. Os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Mas eles não creem que depois uma pessoa morrer de muito ano atrás, essa pessoa pode ressuscitar com outro corpo. Aleluia! Era uma coisa que estava coberta, escondida para esse povo a ressurreição. Deus é bom? É por isso, a ressurreição de Jesus Cristo era um mistério para esse povo. O poder dessa ressurreição.
Aleluia. Vamos ver uma outra passagem no Mateus capítulo 27, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aleluia. Continua a leitura. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtam e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Aleluia. Até o povo judeu não acreditava na ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, ele andou, ele ensinou, ele pregou a sua ressurreição, que ele ia morrer e depois de 3 dias ele ia ressuscitar. E o povo do judeu não acreditava nas palavras de Jesus Cristo. Aleluia. Até os seus discípulos também não acreditavam nas suas palavras. Vamos verificar isso aqui no Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 9 e 10. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do dia 1º da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Aleluia, pode ficar aqui. Até os discípulos de Jesus Cristo não acreditavam que Jesus Cristo irá ressuscitar. Era um segredo, um mistério, uma coisa que estava escondido para eles. Aleluia. E Jesus, antes que ele morreu, ele ensinou aos seus discípulos que ele ia morrer, mas ele não estava acreditando nas suas palavras. E também as escrituras da antiga aliança falou sobre a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Como a gente pode ler no 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a gente vai conferir isso. 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Aleluia! Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Aleluia! De Gênesis a Malaquias falou sobre a morte de Jesus Cristo. Aleluia! Mas o povo judeu estava lendo essas coisas, mas não estava entendendo nada. É isso o segredo, é isso o mistério. Até os seus discípulos, glória a Deus, a missão principal da missão de Jesus Cristo, ele vem para poder morrer por nosso pecado. É a missão dele. Aleluia. Aleluia. Como ele veio para morrer o nosso pecado? Na cruz, Jesus, quando ele foi na cruz, ele carregou o pecado da humanidade. Ele carregou o pecado do mundo em cima dele. Como Deus vê ele como o pecado, a Bíblia fala que ele nunca pecou uma vez, mas na cruz ele passou como um pecado. Deus satisfazer a sua justiça divina em cima do Cristo. Ele pegou nossa condenação, ele pegou nosso julgamento, ele pegou nosso sofrimento na cruz. Quando Deus vê o pecado estava na cruz, Deus e satisfaz a sua justiça em cima do Cristo. Aleluia! Ele vem pegar nossos pecados. É da missão principal de Jesus Cristo. Continua a leitura, no versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aleluia! Ele foi sepultado e ressuscitou. E depois do 3º dia, segundo as Escrituras da antiga aliança falam sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Como esse povo não conseguia chegar, ver que era a verdade que Jesus Cristo estava falando. Aleluia! Até os seus discípulos. Essas coisas, a ressurreição de Jesus Cristo era um mistério para eles.
É por isso que a gente fala que a gente vai falar sobre o mistério do poder da ressurreição. Glória a Deus. Mas Jesus, ele vem pegar nosso pecado. Ele morreu, ele ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Vamos ver uma passagem no Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia. Ele foi entregue por nosso pecado e ressuscitou por nossa justificação. Aleluia. Olha o poder da ressurreição. A missão de Jesus Cristo não é somente ir morrer na cruz. Aleluia. Mas ele tem que ressuscitar por nossa justificação. Aleluia. Deus é bom. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança para a humanidade. Porque ele carregou o pecado da humanidade, ele pegou o julgamento da humanidade, do ser humano, ele pegou a condenação do ser humano na cruz, ele ressuscitou para poder justificar cada pessoa que crê nele, cada pessoa que aceita ele como, aleluia, só único e o verdadeiro Salvador, Jesus. Aleluia, ele ressuscitou por causa da nossa justificação, o poder da ressurreição. Aleluia. É por isso que quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, aleluia, essa pessoa se declara justo. Porque na cruz Jesus pegou o seu julgamento, a sua condenação na cruz. Essa pessoa se declara justo em Deus quando essa pessoa vem para Jesus Cristo. Aleluia. O poder da ressurreição, o mistério do poder da ressurreição. Quer dizer, o mundo não pode nos condenar. Nós que somos cristãos, o pecado não pode nos condenar, porque Jesus Cristo pegou o nosso pecado em cima dele na cruz. O Satanás não pode nos condenar. Aleluia. Uma pessoa não pode nos condenar. Um pastor não pode nos condenar. Aleluia. Porque Jesus Cristo na cruz, ele pegou nossa condenação, o poder da ressurreição, e depois ele ressuscitou. Aleluia. O poder da ressurreição. Aleluia. E a Bíblia falou, Jesus Cristo, ele é a esperança da humanidade. A humanidade estava perdendo. O mundo estava perdido. O ser humano estava perdido, andando no caminho do inferno, embaixo da ira de Deus. Mas Jesus Cristo, ele pegou a ira de Deus na cruz. E graças a Jesus Cristo, nós temos graça. Nós temos a justificação, o perdão, a santificação. Nós temos a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. E segunda coisa, ele é a esperança da humanidade de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da fé cristã. Aleluia. A fé cristã se baseia sobre a ressurreição de Jesus Cristo, o poder da ressurreição. Aleluia. Você sabe que tem muito religião no mundo. Cada uma dessas religiões foi formada por uma pessoa, por um ser humano. Essas pessoas foram mortas e não ressuscitaram. Aleluia. Por exemplo, a religião Buda morreu, ele não ressuscitou. Ele está lá no sepulcro. Aleluia. A religião como chama essa religião? A religião dos muçulmanos, esse profeta morreu, ele está no sepulcro. A religião do católico, que é esse Jesus lá, que está na cruz lá, que nunca, sempre está na cruz lá, nunca desce nessa cruz lá. Essa religião é uma religião falsa, a religião do católico. Aleluia. Essas pessoas estão no sepulcro. Quer dizer, essas pessoas que estão nessas religiões não têm esperança. Porque os profetas que formam essas religiões são mortos, estão no sepulcro. Mas nós temos a esperança. Porque nosso Deus pegou uma forma de homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele veio na terra. Aleluia. Ele foi na cruz, morreu por nós. Ele foi no inferno. A Bíblia fala que ele pegou a chave do inferno e a chave da morte.
Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Aleluia. Ele foi lá, ele pegou essa chave, ele ressuscitou. Ele ressuscitou com tua vida, com minha vida. Ele libertou nossa vida do inferno, da morte, do pecado. Aleluia. Nós somos o único povo na terra mais abençoado. Cristão, não desistir, porque teu Deus pegou uma forma de homem, veio na terra para poder te salvar. O mistério do poder da ressurreição. É por isso a ressurreição é um poder por nós. Porque nós não acreditamos numa pessoa que morreu e que não ressuscita. Jesus, ele morreu como homem. Lembrar que ele é 100% Deus e 100% homem. Ele morreu como homem e depois ele ressuscitou. Ele é a base da fé cristã. Ele é o fundamento do Evangelho. E por isso o Evangelho tem por fundamento a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho tem só uma mensagem, Jesus. Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 2, eu não quero saber outra coisa no meio de você que Cristo crucificado. Aleluia. O mistério da poder da ressurreição. Nosso mestre morreu e ressuscitou. Ele nos deu a vida eterna, a libertação. Ele nos santificou, perdoou, justificou. Aleluia. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Uma pessoa não pode te condenar. Satanás não pode te condenar. O mundo não pode te condenar. O pecado não pode te condenar. Porque Jesus Cristo pegou a tua condenação na cruz. Ele ressuscitou para poder justificar você. Você tem a relação com Deus a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia.